Hoje você vai descobrir quais são os 10 maiores países do mundo, territórios gigantescos que moldam o mapa e influenciam o planeta. Você sabe qual país ocupa quase metade de um continente inteiro? O vídeo já promete uma jornada por paisagens geladas, desertos intermináveis e selvas densas, cada um representando a grandiosidade territorial de uma nação. A narração conduz com ritmo envolvente, alternando curiosidades, comparações e fatos que aumentam a curiosidade do público, preparando o terreno para o top 10. Em 10º lugar, temos Argélia, o maior país da África. Localizada no norte do continente, a Argélia ocupa uma área de mais de 2,38 milhões de km², sendo boa parte coberta pelo lendário deserto do Saara. Imagine vastas dunas douradas que se estendem até onde a vista alcança. Apesar de parecer um lugar inóspito, a Argélia é rica em petróleo e gás natural, o que a torna uma potência energética da região. Sua capital, Argel, combina arquitetura francesa com tradição árabe, um contraste que reflete a história de resistência e colonização do país. Um verdadeiro gigante africano que poucos lembram quando pensam em grandes potências territoriais. Em 9º lugar, vem Cazaquistão, com cerca de 2,72 milhões de km². Um país que parece saído de um filme de ficção científica. Vastas planícies, estepes infinitas e cidades futuristas como Astana, sua capital, que brilha em meio ao deserto gelado da Ásia Central. O Cazaquistão foi parte da antiga União Soviética e, apesar de sua imensa extensão, tem uma das menores densidades populacionais do mundo. Em alguns pontos, é possível dirigir por horas sem ver uma única alma. É um território de contrastes, onde tradição nômade e tecnologia moderna se misturam. O 8º colocado é a Argentina, o maior país de língua espanhola do planeta, com 2,78 milhões de km². Das geleiras da Patagônia ao calor intenso do norte, a Argentina é um espetáculo natural. Seus pampas abrigam fazendas imensas, e sua história é marcada por grandes personalidades e uma cultura apaixonada. Tango, futebol e carne de churrasco fazem parte da identidade nacional. Curiosamente, se a Argentina fosse empurrada para o norte, cobriria toda a Europa Ocidental. É impressionante pensar que um só país consegue unir tantas paisagens diferentes. Em 7º lugar, temos Índia, com mais de 3,28 milhões de km². Apesar de não ser o maior em área, é um dos maiores em diversidade. Da neve do Himalaia ao calor úmido de Goa, a Índia é uma mistura vibrante de línguas, religiões e culturas. É também uma das maiores potências emergentes do mundo, abrigando mais de 1,4 bilhão de pessoas. E o mais curioso, se o país fosse dividido em estados independentes, cada um deles ainda seria maior do que muitos países europeus. Na 6ª posição está a Austrália, com 7,68 milhões de km². Um país que é, ao mesmo tempo, uma ilha e um continente. Quase todo o seu território é coberto por desertos conhecidos como Outback, onde a natureza é selvagem e o clima extremo. Mas nas bordas, surgem cidades modernas e vibrantes como Sydney e Melbourne. E há um detalhe impressionante. A Austrália é tão grande que caberiam dentro dela países como França, Alemanha, Itália e Japão juntos. 5º lugar, Brasil, o gigante da América do Sul, com 8,51 milhões de km². É o único país de língua portuguesa neste ranking e abriga a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Das praias paradisíacas do Nordeste até o frio do Sul, o Brasil é um mosaico de biomas, culturas e histórias. Um fato curioso é que o país é tão extenso que o Sol nasce e se põe em diferentes horários conforme a região. São 4 fusos horários em um só território. Em 4º lugar, vem China,
com 9,6 milhões de quilômetros. Um império milenar transformado em potência global. Do deserto de Gobi às montanhas do Tibete, a China é um colosso em todos os sentidos: população, economia e extensão. Seu território é tão vasto que possui quase todos os tipos de climas existentes. É o berço de invenções que mudaram o mundo, da bússola ao papel, e continua sendo uma das maiores influências geopolíticas da atualidade. Terceiro lugar, Estados Unidos, com 9,83 milhões de quilômetros. Um país que molda o mundo moderno, seja pela cultura, economia ou tecnologia. Das geleiras do Alasca aos desertos de Nevada, os Iowa são uma terra de contrastes. A imensidão do território reflete a diversidade do seu povo e o poder de sua infraestrutura. Curiosamente, se o Alasca fosse um país independente, ele ainda seria o 19º maior do mundo sozinho. Em segundo lugar está Canadá, com 9,98 milhões de quilômetros. É o país das florestas infinitas, lagos cristalinos e montanhas geladas. Apesar do tamanho, tem uma população pequena em comparação com sua área. Quase todo o norte canadense é coberto por neve e tundra, e ainda assim, o país é referência em qualidade de vida e preservação ambiental. O Canadá é tão grande que possui mais lagos do que todos os outros países juntos, e cerca de 10% da água doce do planeta está dentro de suas fronteiras. E finalmente, no topo do ranking, o maior país do mundo, Rússia, com impressionantes 17,1 milhões de quilômetros. Um território que se estende por 11 fusos horários, cobrindo uma oitava parte de toda a área habitada da Terra. Com a Europa ao Pacífico, a Rússia é um império de extremos. Frio intenso, vastas florestas de taiga, montanhas, desertos e cidades históricas. É tão grande que, se você pegar um trem de Moscou até Vladivostok, cruzará o país em 7 dias, viajando mais de 9.000 quilômetros. Esses são os gigantes do planeta. Terras que definem fronteiras, histórias e culturas. Mas entre todos, qual desses países você gostaria de explorar primeiro? Curta, inscreva-se e continue viajando pelo incrível mundo dos Top 10.